Tributex, é o Tribotex. Tribotex. Tributex, é o Tribotex. Tribotex. E assim começamos a temporada de 2025 do Tributex. Espero que tenham gostado da nova vinheta. Ela foi inspirada na reforma tributária. Você vê que o início foi o que foi prometido para a reforma e o final é o que foi aprovado. Mas eu não poderia deixar de começar esse episódio falando justamente da reforma tributária, que teve o primeiro projeto de lei complementar aprovado. Então temos agora já uma lei complementar de regulamentação da reforma tributária aprovada. Lá no meu Instagram, aires.domingues.adv, eu trouxe alguns vídeos sobre a reforma tributária, falando como vai funcionar o IVA, a não cumulatividade plena, o impacto que as empresas do Simples Nacional devem ficar atentas e algumas outras coisas. Então, quem tiver interesse em ouvir um pouco mais sobre a reforma tributária, vale me seguir no Instagram e assistir esses vídeos. Eu também tento trazer, conforme as notícias vão surgindo, eventuais mudanças e alterações da reforma tributária. E uma muito engraçada, inclusive, que eu gostaria de comentar aqui, é que já tem um projeto de lei complementar embargos de declaração. Por que embargo de declaração? Porque o projeto de lei complementar visa esclarecer algumas obscuridades que supostamente ficaram pendentes aí na lei complementar que foi aprovada. Ou seja, a reforma tributária nem entrou em vigor e já temos um projeto de lei complementar para esclarecer eventuais obscuridades. O que tu acha disso? Diz aí, meu amigo, diz aí. Complicado, hein? Eu já ia esquecendo de me apresentar, mas eu sou o Douglas Stelete Aires Domingues, advogado tributarista, e faço esse podcast para comentar as principais notícias, jurisprudência, trago dicas sobre o mundo tributário. Então, se você quiser ficar atualizado, já favorita esse podcast e compartilha com seus amigos. Acabou o carnaval, sabe o que vem agora? Daqui a pouquinho estará batendo na sua porta o bloco do imposto de renda. Então, já fica como dica do episódio, já começa a procurar os documentos para fazer a sua declaração, se você faz sozinho, já aciona o seu contador, caso você conte com a ajuda de um contador, ou até mesmo de um advogado tributarista, caso essa seja a sua opção. E a DIRF, a declaração do imposto de renda retido na fonte, que as empresas entregam, teve o prazo final no último dia 28 de fevereiro. Então, se você entrar no seu ECAC e consultar as declarações de rendimentos entregues no seu nome, caso todos tenham entregado dentro do prazo, você já vai conseguir ver o que tem para ser declarado. Claro que ali não tem todos os rendimentos que você precisa declarar, mas você já vai ter uma boa noção e até identificar alguns rendimentos que você eventualmente tenha esquecido. Então é um bom mecanismo de segurança para que você não esqueça de declarar nada no seu imposto de renda. Ainda sobre imposto de renda, mas agora no judiciário, o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento do tema 1373 e definiu que não é necessário requerimento administrativo prévio para se reconhecer a isenção do imposto de renda por doença grave e nem para ajuizar a ação de repetição de indébito tributário. O que estava sendo discutido aqui é justamente a necessidade de requerimento administrativo prévio, porque tem uma jurisprudência para ações previdenciárias contra o INSS, no sentido de que é necessário que a pessoa tenha entrado com requerimento administrativo prévio e apenas com a resistência do INSS em julgar esse requerimento que ela tem legitimidade para pleitear em juízo o que ela entende ter de direito. Então, essa jurisprudência acabou vindo para a área tributária e alguns juízes, de forma indevida, começaram a indeferir as ações de repetição de indébito quando o contribuinte não apresentava um requerimento administrativo prévio. Lá no TRF5, teve uma decisão do tribunal entendendo que a extinção da ação em decorrência da não existência desse requerimento administrativo prévio era devida. Acabou vingando, isso foi para o Supremo Tribunal Federal, que teve que bater o martelo dizendo que para ajuizar a ação de repetição de indébito tributário, uma ação tributária, não é necessário que haja o requerimento administrativo prévio. Isso significa que o contribuinte, se entender que é melhor para ele ingressar direto em juízo para pleitear o seu direito, ele pode. Lembrando que não são todos os portadores das doenças graves elencadas na lei que possuem direito à isenção e nem todos os rendimentos que são alcançados pela isenção, mas apenas os aposentados e pensionistas que portam essas doenças e apenas os proventos oriundos da pensão e da aposentadoria que são isentos do imposto de renda após o reconhecimento da Receita Federal ou a decisão judicial reconhecendo esse direito. O Supremo Tribunal Federal segue julgando as teses filhotes da tese do século, que tratava da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, e dessa vez a segunda turma definiu que é possível incluir 3 tributos na base de cálculo do ISS. Se eu não estiver enganado, é o próprio ISS,
o PIS e a COFINS. Então esses tributos podem ser incluídos na base de cálculo do ISS, segundo o STF. Agora, esse tema promete ter uma melhora bem legal com a reforma tributária, porque a tributação sobre o valor agregado impede que tributos integrem a base de cálculo dos outros tributos. Então, se o Brasil não fizer nenhuma besteira muito grande, não desvirtue essa metodologia de tributação que tem no mundo inteiro e que tributo não está na base de cálculo de outros tributos, então esse tipo de discussão vai acabar. Que bom. A vinheta não foi a única novidade, em breve estaremos lançando o programa de apoiadores, então se você tem um negócio que dialoga com o mundo tributário, se você quer incentivar o programa, não deixe de entrar em contato pelo Instagram que está aqui na legenda do episódio. Ficamos por aqui, pessoal, um episódio curtinho para iniciar bem 2025. Não deixe de favoritar o programa, compartilhar com os seus amigos e nos seguir também no Instagram. Roda a vinheta, chiclete! Tributex é o Tribotex. Tribotex. Tributex é o Tribotex. Tribotex.